E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos, e disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e faça coisas alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está a ponto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele aborrece a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo dito isto, ficou na Galiléia. Pode ser assim. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Estava diante de Jesus Cristo os seus irmãos na Galiléia, a qual queriam que Jesus ele fosse para a Judéia fazer os sinais e prodígios que ele fazia, porque eles diziam: ninguém há que procure ser conhecido que faça as coisas em oculto. Mas eles, mesmo sendo os próprios irmãos do próprio Jesus Cristo, eles não entendiam o dom de Deus, porque Jesus ele veio até a terra não para ser conhecido. Ele não queria que fosse manifesto o nome dele, mas todavia o nome do Pai que o enviou. Quando Jesus ele fazia boas obras, ele não glorificava o seu próprio nome, mas sim o nome do seu Pai, porque ele o enviou. Certo homem chegou até Jesus Cristo e lhe chamou dizendo: bom mestre. Jesus, todos sabemos que tudo que ele fez foi bom, mas ele olhou para aquele homem e disse: por que me chamas bom? Não existe nenhum bom senão um, e é Deus que está no céu. Glórias a Deus. Aleluia. Certa feita, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiseres e vos será feito. Mas em seguida ele fala: e nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sejais os meus discípulos. Então nós vemos que Jesus ele não queria glória para ele mesmo, mas sim para o Pai que o enviou. E o que está acontecendo nos dias de hoje? O que está acontecendo nos dias de hoje é que estamos diante dos últimos dias, diante de dias difíceis e trabalhosos na face da terra, aonde zombam e caçoam do nome de Jesus,
aonde maltratam aqueles que o seguem. E os homens que se dizem ser discípulos de Jesus foram tomados pelo espírito da soberba e não querem mais a glória para o Pai, não querem mais a glória para Jesus, mas querem a glória para si próprio. Porque os irmãos de Jesus não compreendiam ele e diziam para ele: quem é que faz algo em oculto se quer ser conhecido? Porque está escrito no livro de Mateus capítulo 5, versículo 16, que a vossa luz venha brilhar diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e seja glorificado o vosso Pai. Glória a Deus, verdade. Mas para que vejam as minhas boas obras é necessário eu falar o que eu faço, as minhas boas obras. Muitas das vezes você vai ficar sabendo que as pessoas, elas falam do seu nome, sem mesmo que você queira. Jesus, quando ele curava o enfermo, ele não mandava ele anunciar para todo mundo que foi ele quem curou. E hoje estamos vivendo diante de uma geração que a cada dia que se passa quer aparecer mais e mais. Querem fazer as coisas, fazer a obra de Deus, mas querem fazer a obra de Deus a fim de que sejam vistos pelos homens. E Jesus, ele nos ensinou no livro de Mateus capítulo 6, que quando nós fazermos as nossas obras, que não saiba a nossa mão direita o que fez a mão esquerda. Não fazeis como fazem os hipócritas, que tocam as buzinas diante de ti, a fim de que sejam glorificados diante dos homens. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E tudo aquilo quanto Jesus fez, nós temos que tomar como exemplo. No livro de João, capítulo 7, versículo 16 está escrito: Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Ou, se eu falo de mim mesmo, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Todavia Jesus, ele foi verdadeiro, porque ele nunca buscou a glória para si próprio. E Jesus nunca justificou dele mesmo. Ele nunca procurou se justificar se os fariseus diziam isso ou aquilo dele. Jesus, ele disse que quem testificava dele era o Pai que o enviou. E aquele que é verdadeiro busca a glória daquele que o enviou. E quem nos enviou? Jesus. Quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, se nós somos verdadeiros para com ele, nós temos que buscar a glória dele. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? O que aconteceu com Saul? Saul era um homem humilde, enquanto ele não era conhecido. Saul era um homem humilde, enquanto ele não era ninguém, enquanto ele não tinha um trono, enquanto ele não tinha um reino. Mas quando Saul, ele começou a liderar, e ele tomou posse do poder, e ele se viu como um homem poderoso, a soberba começou a tomar conta do seu coração. Porque verdadeiramente o seu coração já era duro.
Porque Saul não foi um homem escolhido por Deus. Saul foi um homem ungido por Deus, mas escolhido pelos homens. Deus ungiu? Ungiu através do profeta. Mas quem escolheu foi o povo. E quando Saul ele começa a fazer o que é mal aos olhos de Deus, começa a fazer aquilo que segundo o seu coração e não segundo o que Deus mandou, Deus procura ungir outro rei. Deus envia o profeta Samuel até a casa de Jessé. E disse para Samuel que um dos seus filhos seria ungido como novo rei do seu povo. Porque Saul já não era mais ungido de Deus. Quando eu vejo a história de Davi, desde a sua infância, Davi errou, mas Davi era um homem humilde, ele soube reconhecer o seu erro. Eu vejo que Davi, ele era parecido com Jesus, porque todavia ele obedecia à vontade de seu pai, ele fazia aquilo que o seu pai mandava, cuidava das ovelhas, e os seus irmãos caçoavam de Davi desde a sua meninice. Então o profeta Samuel ele chega até a casa do homem chamado Jessé e vê os seus filhos, Eliabe, Abinadab, são homens formosos, e à vista do profeta Samuel certamente estava ungido de Deus. Mas Deus ele mostrou para o profeta Samuel que Deus não vê como vê o homem. Deus ele sonda o profundo de cada um de nós. E ele vê quem verdadeiramente é pequeno diante dos homens, mas grande no reino de Deus. Aquele que verdadeiramente ele é humilde e não quer glória nessa terra, procura aquilo que é do alto. Então passaram-se todos os 7 filhos de Jessé, e todos eles Deus os rejeitou. Samuel olha para Jessé e diz: acabaram-se os mancebos? Jessé olha para ele e diz: não, ainda tem um filho mais novo, o mais moço, que está no campo apacentando as ovelhas. Então apressadamente ele manda chamar Davi e unge, porque Deus fala: diante dos teus olhos está um ungido, um menino mirrado, de médio porte, ruivo, ou seja, o menor dentre os seus irmãos. Passado aquele azeite na cabeça de Davi, o Espírito do Senhor toma Davi, e um espírito da parte de Deus começa a atormentar Saul. Então os homens de Saul começam a dizer que mande chamar um homem, alguém que saiba tocar harpa, a fim de que aquele espírito que está em Saul, ele venha a se amansar. E eles começam a procurar por uma pessoa, e eles acham a Davi, e eles chamam a Davi. E Davi, ungido por Deus através do profeta, a rei, ele toca a harpa para Saul e fazia a vontade do rei, tocava aquela harpa com humildade e chamava o seu rei de meu senhor. Ele já sabia que a unção estava sobre ele, mas ele olhava para Saul e dizia: meu senhor. Passaram-se os dias, e a Bíblia diz que Davi ia e voltava de Saul. E Davi estava a apacentar as ovelhas, e vem os filisteus pelejar contra o povo de Deus. E passaram-se ali 40 dias e 40 noites, a qual um gigante chamado Golias afrontava o povo, e ninguém descia para o enfrentar, porque ninguém tinha coragem.
Então Jessé manda Davi a levar mantimentos para os seus irmãos. E Davi vai. E quando Davi ele chega no arraial, ele escuta aquele gigante afrontar o povo. Ele escuta também que Saul havia mandado falar que o homem que o matasse o gigante seria muito próspero e que a sua família seria isenta de impostos. Mas naquele exato momento que Davi ele pergunta o que é que o rei ele mandou oferecer em troca de queimar o gigante, chega o seu irmão tomado de raiva e ódio, Eliabe, e começa a brigar com ele. Davi, humilde, olha para ele e diz: que fiz eu para falar assim comigo? Porventura razão para isso? É sempre assim. O ungido de Deus, ele tem que sofrer. Então Davi vai até Saul para enfrentar o gigante e fala para Saul, que estava cuidando das ovelhas, e vem um urso para matar uma das suas ovelhas, das ovelhas de seu pai. E ele enfrentou aquele urso e Deus o entregou em suas mãos. E outrora também um leão, e Davi enfrentou o leão e Deus o entregou em suas mãos. Então Davi desce para enfrentar o gigante. Mas o mais interessante é que Davi ele olha para Golias, e Golias caçoando dele, perguntando se porventura ele é algum cachorro para que viesse para ele com um pedaço de pau e com pedras. Davi olha para ele e diz: hoje o Senhor dos Exércitos vai te entregar na minha mão, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Glórias a Deus. Davi não queria glória para o nome dele. Davi não disse que ele seria conhecido. Davi disse que toda a terra saberá que há um Deus em Israel. A preocupação de Davi não era com ele, era com o nome do Senhor. E a mesma preocupação de Jesus Cristo. Ele veio para manifestar o reino dos céus. Ele veio para apresentar um caminho para aquele que se encontrava perdido. Ele veio para dar a luz para aquele que se encontrava em trevas. Ele veio para trazer esperança para aquele que não tem mais esperança. Ele veio para dar uma casa para aquele que não tem um teto. Não é na placa, não é no homem, mas é no eu sou, no alfa e no ômega, é no primeiro e no derradeiro. É Jesus Cristo, é Ele, aquele que veio para glorificar o nome do seu Pai, e nós estamos aqui para glorificar o nome daquele que nos enviou, que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glória a Jesus. E é necessário que todos se convertam dos seus maus caminhos, para passar pelo caminho que é Jesus Cristo e entrar no reino que vos é preparado desde a fundação dos céus. Foi para isso que ele veio, para sofrer, sim, para sofrer, para pagar um alto preço que a terra não pode pagar, pela salvação de muitos. Padeceu numa cruz, a qual a Bíblia relata que foi uma morte de vergonha, porque naquele tempo morte de cruz era para os mais temidos daquela terra.
Os piores naquele tempo eram crucificados. Mas Jesus, que nele não foi achado nenhum pecado, os fariseus o acharam digno de morte, de cruz. E tudo isso ele fez para glorificar o nome do Pai e para nos salvar. E o que nós temos retribuído a Ele por tudo que Ele padeceu e sofreu? Queremos ganhar o nosso pão, queremos acordar amanhã, queremos ter um bom emprego, uma boa casa, até mesmo uma boa esposa. Mas poucos são e se preocupam com a salvação da sua alma. Muitos sabem que o caminho se encontra nele. Ele é o caminho. Não sabem se vão acordar no dia de amanhã. Mas parece que isso não traz uma preocupação para a sua mente. No livro de João, capítulo 12, e versículo 47, está escrito assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para o salvar. No versículo 48 diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que tenho pregado, essas há de julgar no último dia. Jesus, ele não veio para julgar o mundo, mas para o salvar. Mas as palavras de Jesus Cristo que ele pregou, essas hão de julgar a cada um no dia do juízo. Aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Muitos que acham que o seu status pode te livrar de muitas coisas e o seu dinheiro pode te livrar até mesmo das cadeias e das prisões. Mas todo o dinheiro desse mundo, comparado ao reino dos céus, não é nada. Quando Zaqueu ele conheceu o dom de Deus, o publicano, cobrador de impostos, que era rico, ele olhou para as suas riquezas, e eu posso imaginar que ele olhava para o seu ouro e via que o ouro ele perdeu o seu brilho, porque ele já não via com os mesmos olhos. E ele olhando para aquele seu tesouro, muitos e muitos tesouros ele tinha. Ele disse: nada disso é comparado ao reino dos céus. Todo esse meu ouro que eu tenho e as minhas riquezas não pode comprar a vida eterna. A vida eterna é de graça. Você paga para tomar a cachaça. Você paga para fumar o cigarro. Você não consegue deitar com uma meretriz se não pagar. O que é melhor? Pagar para ir para o inferno? Ou aceitar a Jesus Cristo e ir para o reino dos céus de graça? Glória a Jesus. Glórias a Deus. Essas palavras que eu tenho para deixar essa noite. Até aqui, Deus tem falado com cada um de nós. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.